pastor Eurípides aí também, estudioso da palavra, uma alegria ter o senhor conosco, e nós já queremos receber essa contribuição que Deus tem colocado no seu coração, pastor Eurípides. Com essa questão, o senhor vê que nós hoje, como pentecostais, temos sido enfraquecido a nossa doutrina, pastor? Bem, com relação a isso, não resta dúvida nenhuma, né, que houve sim um enfraquecimento naquilo que se refere à doutrina pentecostal, levando em consideração que dos últimos 3 séculos o maior movimento pentecostal ele se fez presente aqui no Brasil, né? Então, evidentemente que assim, nos últimos 3 séculos a gente poderia citar o grande avivamento da Rua Azusa, mas a partir dali houve vários outros avivamentos, né? África, Ásia e tudo mais, mas nenhum, notadamente, assim, tão forte, tão presente, tão vivo como o presenciado aqui no nosso Brasil. E ao longo dos anos, dos tempos, eu não sei se por causa de várias outras doutrinas e em alguns excessos, e é importante, por isso que a leitura que o pastor João Abrantes ele fez, ela é por demais pertinente. Por que ela é pertinente? Ele fala a respeito do próprio apóstolo Paulo e a gente percebe que ninguém mais além dele, ou não teve nenhum outro mais além dele, que falou a respeito dos dons espirituais e a importância dele, sobretudo do amor. Ele começa dizendo aí no capítulo 14, né, buscai o amor, né, e também sobretudo os dons, e ele ainda especifica quais que são mais importantes. Se você for observar o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 12, ainda falando, e essa primeira epístola de 1 Coríntios, ele vai dedicar em várias partes a ela, inclusive essa questão dos dons espirituais e tudo mais. E algo que eu acho que chama a atenção aqui, eu acho que resumiria toda essa questão da pergunta que o senhor me fez, o apóstolo Paulo ele explica no capítulo 12, quando ele começa dizendo, olha, acerca dos dons espirituais, eu não quero que sejais o quê? Ignorantes. Então acho que por causa da ignorância e de alguns excessos que houve e por muitos ficou banalizada essa questão da doutrina aí, doutrina pentecostal, eu acho que acabou sim enfraquecendo muitas coisas. Então houve sim alguns excessos, mas se nós formos observar, a doutrina pentecostal ela é essencialmente bíblica e comprovada ao longo de toda a história depois da ascensão de Cristo Jesus, bem como vocês falaram. Sobre essa questão de criancice, nesse mesmo texto, eu só resumo e volto a fala aqui para vocês, para não me tornar extenso. No capítulo 14 mesmo, você quer ver quando nós falamos de ignorância, é uma ignorância que nós utilizamos e falamos boa parte, ou durante toda a minha infância e durante muito tempo, eu vi isso falar que é a questão, olha, nós precisamos falar em línguas estranhas, porque é o idioma do céu, você vai para lá, e lá você precisa aprender o idioma do céu. E não existe uma ignorância maior do que essa, porque a própria leitura do texto do capítulo 14, ela vai nos mostrar isso, que é importante falar em línguas, sim, é por demais importante. E ela explica o motivo que é importante, porque quem fala em línguas, fala em mistério. E só Deus entende. Ora, se só Deus entende, então Satanás não entende, porque ele é Lúcifer, ele morava lá no céu, era anjo, então ele poderia conhecer o que a gente fala. Se outro diz que é a língua dos anjos, não é a língua dos anjos, porque senão Satanás descobriria, então os próprios anjos saberiam. Então a língua ela é estranha e somente Deus ele entende lá no céu. Então, se só Deus entende, por que eu vou dizer que esse é o idioma do céu? Não, é uma linguagem, um elo de comunicação entre eu e o nosso Deus. Então, existiram, sim, alguns excessos, algumas questões que nós fomos, por falta de conhecimento, falávamos sem conhecimento de causa, mas se existe uma certeza que nós temos, é que a doutrina pentecostal, ela é bíblica e tem as suas bases. Eu preciso também, você me abriu o espaço? Sim, tranquilo. Muito bem, então eu gostaria de oferecer a todos os nossos irmãos ali da ADEAR no 72, que agora estão sintonizados aqui, para minha querida mãezinha, que desde esse período aí da pandemia se encontra reclusa, congregou ali com o pastor João Abrantes, eu acho que precisa realmente estar lá recolhida, é uma mãe maravilhosa, especial, presente de Deus na nossa vida, a gente tem todo o cuidado, tanto cuidado que eu vou lá e converso com ela, mas no abraço, fico no portão mesmo, conversando, dialogando e dando tudo aquilo que ela precisa, mas sem precisar sair de casa, porque o momento requer cautela e prudência. Ela que nos ouve agora nesse momento, um abraço, minha mãezinha, no seu coração, amo a senhora, todos os ouvintes, os nossos irmãos da ADEAR no 72, a minha querida esposa
Francisca Vera Alves Martins. Grande abraço, essa linda canção para vocês aí. Amém. Quero oferecer para mim. Pastor Halley está mandando um abraço aqui para o pastor Diogo, pastor Eurípides, pastor Antônio Damasceno. Pastor Antônio, quanto tempo, pastor? Deus abençoe, homem de Deus. Saudade do senhor, rapaz. Manda um alô para nós aí. Onde é que o senhor está? Que cidade? Goiânia, Aparecida de Goiânia? Que cidade é, pastor? Congrega com quem? Para a gente mandar um abraço para o senhor aí. Também a irmã Rosicleide, a irmã Dejanira Reis e... Quem mais? Maravilha, gostaria de estar mandando um abraço também à irmã Maria Odete, congregou conosco ali na AD Arce 75, alguns anos atrás, 8 anos congregou conosco, grande abraço, está sempre aí nos acompanhando pelas redes sociais. Pastor Halley Olímpio, congregamos juntos ali na mesma regional, onde era presidida pelo pastor Giselso, nosso amigo e companheiro. Hoje estamos na regional AD Arno 72, mas pastor Halley Olímpio é um grande amigo, grande abraço, meu amigo. Estivemos aqui recentemente também acompanhando o senhor no programa, trazendo aí uma participação muito especial. Grande abraço a todos vocês aí que nos ouvem. Deus abençoe. Pastor Eurípides vai estar dando continuidade aqui com a fala, fechando esse ponto, e a gente já vai atender um telefone também ali de um companheiro que vai estar participando conosco hoje. Muito bem, pegando o gancho aqui da palavra do pastor João Abrantes e do pastor Diogo também, falando sobre essa questão, e o pastor João Abrantes enaltecendo muito bem a questão do apóstolo Paulo com tanta propriedade, reivindicar para nós ao tempo que fosse a questão dos sinais dos dons espirituais. E ele fala com muita autoridade, porque quase da metade do livro do Novo Testamento aí fora ele que escreveram, o maior missionário, a maior sumidade nestes assuntos depois de Jesus, né? Então ele vai reivindicar. Aí alguém fala com relação a respeito disso, mas Jesus falou? Claro que falou. Ele operava estes sinais nessa eficácia. Se você for observar, estes sinais ele falava sobre, por exemplo, de falar em línguas, ele utilizava essa questão como sinais. A gente vai observar isso em Marcos, no capítulo de número 16, o verso de número 15 ao verso de número 19, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Aí ele vai dizer na sequência: e estes sinais seguirão aos que crerem, né? Em meu nome nós expulsaremos demônios, falaremos o quê? Novas línguas. Se pisarmos ou se comermos alguma coisa mortífera não nos faria dano algum, e colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. O que é isso? É a manifestação desses dons espirituais, muito bem explicado, depois ratificado do próprio apóstolo Paulo. Porque se você for entender a tônica da Bíblia Sagrada, ela sempre vai girar na pessoa bendita de Cristo. Se no Velho Testamento ela é a sombra, ela falava do Messias, os evangelhos, ele será por certo o cumprimento dessas profecias na pessoa bendita de Cristo. E já Joel falava com relação a essa questão dos dons. E Jesus, ele falou, evidentemente, a respeito dos sinais. Só que agora vem o livro de Atos, que é o fundamento e a base da igreja firmada em Cristo Jesus, e vem as cartas, sobretudo as cartas de Paulo, explicando a doutrina de Cristo, dentre elas a doutrina aí pentecostal, dos dons espirituais e tudo mais. Eu concordo com o pastor João Abrantes dizer que acho que a gente precisa, de fato, é só controlar estes excessos. Se nós tivermos o devido cuidado de controlarmos estes excessos, ela é bíblica. E eu penso e sou do ponto de vista, quando o pastor Diogo fala sobre criança, a gente não pode de forma nenhuma perder as nossas crianças. E muitos de nós somos às vezes crianças mesmo, imaturos, e por vezes ainda cometemos uns deslizes aqui ou acolá, mas eu preciso ser enfático e defender nesse ponto. O avivamento produzido pela doutrina pentecostal, ela foi responsável pelo reavivamento da santidade, da comunhão e da intimidade com Deus, sobretudo nos últimos tempos, que nos fortaleceu enquanto cristão. Então essa doutrina é de primordial importância nós mantermos ela. Existem crianças, mas eu também gostaria de dizer,
Que alegria tem uma casa se não tiver criança, né? As crianças, na verdade, é a alegria da casa. A gente só precisa colocar limites neles e tudo permanece alegre, assim que o Espírito Santo quer que a gente trabalhe. Amém. Então acompanha a Rádio Paz FM em 98,9 e vocês terão a oportunidade de participar, inclusive aí se quiserem, tá bom? Um grande abraço meu amigo Átila Vale, sempre nos acompanhando aí pelas redes sociais, grande amigo, a irmã Jane Ferreira, o Nogueira, também um abraço muito especial ao meu amigo, meu cunhado Cássio também está pedindo aqui para mandar um abraço você, meu cunhado, Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Continue acompanhando, estamos aqui no último bloco, estamos no intervalo, daqui a pouquinho vamos estar finalizando aqui esse bloco e finalizando aqui com chave de ouro sobre essa questão aí tão importante e urgente sobre a doutrina dos dons espirituais, a doutrina pentecostal. Eu quero passar para o pastor Eurípides. Pastor Eurípides, nós temos aí apenas 18 minutos para terminar o programa, para o senhor fazer o fechamento do seu raciocínio e também fazer as suas considerações. Maravilha, antes que eu esqueça, deixa eu só mandar um abraço aqui ao nosso pastor, presidente Amarildo Martins da Silva, ao meu pastor Edmundo Duailib, foi meu pastor durante o tempo que estivemos ali na Matriz, um período de aprendizado, fomos por 2 anos consecutivos ali, um dos vice-dirigentes da Matriz, então um abraço a todos os nossos membros e congregados da Matriz, um abraço ao pastor João Abrantes pela oportunidade de podermos estar aqui, pastor Diogo, grande abraço a todos, um abraço aos irmãos que se encontram agora nos seus lares. Finalizando aqui só o nosso pensamento acerca daquilo que nós estávamos conversando a respeito da doutrina pentecostal. Eu havia até, inclusive, não vai dar tempo para a gente falar, para provar, na verdade, que a doutrina pentecostal ela não é de agora, não é recente, não é da Rua Azusa, não é de Daniel Berg, Samuel Nilstrom, ela já vem desde os tempos bíblicos, já desde o Velho Testamento, Joel, quando falava a respeito disso, e eu trazia essa linha do tempo. Não vamos ter condições de falarmos, mas rapidamente triscando aí, a gente poderia observar, citar aí, nos idos dos anos... do ano 180 depois de Cristo, a gente vai pegar também no ano 160 depois de Cristo vários relatos. A gente poderia citar quando os bispos ali da Ásia Menor, eles excomungam e não aceita aquele movimento criado ali por Montano, que teve inclusive dos seus principais adeptos ali a Tertuliano, né, que é um dos pais da igreja, então tem ali autoridade muito para falar sobre esse assunto. Então tínhamos a história linda de como essa teoria ela foi fundada, a partir daí houve excessos e por causa desses excessos aí que inclusive o pastor João Abrantes estava falando, ela foi considerada herege ali no concílio realizado. Mas depois disso daí, através da história, nós podemos citar várias passagens, inclusive Orígenes falando a respeito disso, Irineu e todos eles pai aí da igreja. Irineu com muita propriedade, foi ele discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João, o apóstolo, então com bases muito sólidas e afirmações poderosas que eles fizeram acerca da doutrina pentecostal, a doutrina do Espírito Santo, os dons e o falar em línguas. Então não é algo recente, você vai observar ao longo da história aí grandes expoentes, tanto os pais na fé, como reformistas, como pré-reformistas, como João Hus, como Jerônimo Savonarola, como o próprio Martinho Lutero, né, que ele vem trazer aí essa reforma protestante. E finalizando aqui, não dá tempo para a gente falar, mas você vai observar vários historiadores que falam a respeito dele, dentre eles o mais proeminente, T.L. Story, quando ele fala na página 46 do volume 3 ali do seu livro, que foi um dos grandes marcos aí dos seus escritos, onde ele fala da história da igreja. Ele cita inclusive que Martinho Lutero falava línguas estranhas e além disso ele também profetizava. Então, uma linha histórica, a gente pensa, e há muita divergência quando é que surgiu o movimento pentecostal. Não, ele teve presente ao longo aí de toda a história. O que não podemos tolerar às vezes são os excessos, mas aí estão aí ao longo da história. Nos últimos 3 séculos, por exemplo, a gente poderia citar várias outras situações. Não temos tempo para
conjecturar a respeito disso, mas o movimento pentecostal está aí, ele fez parte da reforma da igreja, sobretudo nos 3 últimos séculos. Quem poderia, a gente falando aqui de Antônio Gilberto, não poderia esquecer de citar aqui Emílio Conde, que foi o apóstolo da imprensa pentecostal. Olha os escritos daquele homem. Interessante quando ele traz na sua maior obra o testemunho dos séculos, e ele vai pegar ali como apoio desse livro a base principal, a biblioteca de Samuel Nistron, né? Ali que prestou esse relevante trabalho junto com Daniel Berg, Gunavin, que eu precisava falar, não vamos ter condições aqui de falar, porque eu me preparei muito para falar sobre essa questão de história. Sou historiador, gosto, se não de fato, mas por excelência, por aquilo que a gente gosta de estar estudando. Gosto muito dessa questão de história, e a história que vai nos mostrar esse movimento pentecostal presente. Se havia uma negação dos cessacionistas, a gente vai observar relatos, inclusive aqui de Emílio Conde, de pessoas que foram negadas, inclusive pelos cessacionistas, que disseram: não vamos registrar o relato desse porque eles eram extremistas, as suas concepções eram muito estranhas, a língua que eles falaram era muito estranha, a gente não pode nem mensurar aqui. Então não se registraram, negaram os cessacionistas com relação a essa doutrina, a doutrina pentecostal, né? Mas ela é presente, ela está aí, ela é benéfica, ela reformulou, ela impactou o mundo, transformou gerações, ela teve um impacto na sua história, um mover sobrenatural muito grande, sobretudo nesse movimento aqui no Brasil. E fechando, e essa nossa linha de raciocínio, e paro por aqui e já passo a bola para os nossos queridos. Só finalizando, acho que a grande questão é nós termos o devido cuidado com os excessos, né? E importante também, dentro dessa questão, nós que somos mais antigos, termos essa percepção que existem coisas novas e a gente precisa estar aberto ao novo. E os novos que aqui estão precisam respeitar e valorizar os marcos antigos, porque eles são importantes e não podem, de fato e de forma nenhuma, serem removidos. A doutrina pentecostal, ela faz parte da Assembleia de Deus, é benéfica, é maravilhosa. O que se precisa ter cuidado são com os excessos. Eu costumo dizer que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. Se nós tivermos o devido cuidado de fazer esta peneira, e quando eu digo isso, que nem todo mundo está aberto a saber o novo, eu digo, e só finalizo aqui rapidinho, um aluno meu outro dia questionando em sala, ainda quando estávamos presencial, aqui não vou citar o nome, a questão dessa resistência, quando eu falava exatamente o que o pastor João Abrantes estava lendo e falando a respeito da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo falou tanto a respeito disso, e eu fiz uma pergunta e eu percebo a resistência que é grande do abrir, do receber de novo, que essa irmã e esposa, inclusive, acho de um pastor, não sei, missionária, e ela questionando de forma veemente que não concordava com o pensamento que eu falei, quando eu disse assim: é possível alguém ser cheio do Espírito Santo? É possível alguém ter dons espirituais e ainda assim pecar? Ela disse: não pode pecar. Aí eu disse: não, irmã, então a senhora não está muito bíblica. Aí eu mostrei esse texto, inclusive, que lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, que inclusive o apóstolo Paulo estava falando que a igreja era abençoada porque não faltava nenhum dom, ou seja, ela tinha os 9 dons. Só que no capítulo 3, mesmo ela tendo os 9 dons ali, ele vai dizer que era uma igreja carnal, e como era carnal e como ele repreendeu. Então alguém às vezes tem essa impressão, e aí eu falo das ignorâncias que às vezes o excesso que as pessoas têm, porque eles imaginam como é que alguém usado pelo Espírito, usado pelos dons, ainda comete escândalo, comete isso. É porque os dons espirituais, eles precisam ser olhados exatamente com o que o pastor Antônio Dias falou, o fruto do Espírito. Se você tiver os dons espirituais, mas não tiver os frutos do Espírito, para nada lhe servirá, porque os dons é para manifestação da glória, para edificação, mas não é para salvação. Ao passo que o fruto do Espírito, sim, aí ele vai se encarregar, porque só é salvo quem possuir os frutos do Espírito. Então acho que essa grande questão dessa grande ignorância. Eu só fecho essa parte aqui agradecendo, passando a bola, o tempo está bem, a exiguidade do tempo é grande. Muito obrigado mais uma vez, pastor João Abrantes, aí pela oportunidade de estarmos uma vez mais nos expressando nesse programa que é líder de audiência, conexão de líderes, realmente um programa para a liderança assistir. Tá de parabéns aos ouvintes
aí Deus vos abençoe de uma forma toda especial. Grande abraço a todos. Que eu esqueça, grande abraço a todos os nossos irmãos aí do Face. Estamos finalizando aqui a nossa participação na Rádio Paz FM, programa Conexão de Líderes. Até a próxima oportunidade.